A nossa trajetória se iniciou há algum tempo. Tivemos a oportunidade, como engenheiro civil que sou, de poder trabalhar no sistema do executivo durante 33 anos dentro de uma prefeitura e somando aí 35 anos de vida pública no executivo. Nesse período todo, tendo assumido a administração do município de Toledo por 8 anos. Fizemos uma administração diferente, implantamos novos projetos, conseguimos em 8 anos executar investimentos proporcional ao histórico do município de 12 anos, e isso nos deu a oportunidade de que na sequência nós fôssemos eleito deputado estadual e na sequência agora como deputado federal. E eu digo a cada um de vocês, tenho utilizado a minha experiência pública de mais de 40 anos para poder ajudar o nosso Brasil. Tenho auxiliado com a minha vivência no sistema público, na administração direta ao longo desse período todo, para poder auxiliar o desenvolvimento do nosso país. E como que isso é feito? É lógico, aquelas boas ações, os bons programas e bons projetos implantados lá no município de Toledo, por exemplo, quando prefeito, nós procuramos fazer com que alguns deles seja visto pelo Estado, agora na possibilidade de serem vistos pelo governo federal, para que a gente tenha a oportunidade de poder levar esses bons projetos a todos os brasileiros, melhorando a qualidade de vida do cidadão, dando oportunidade de emprego e renda, enfim, fazendo com que o cidadão tenha essa facilidade, uma dificuldade a menos de poder ingressar no mercado de trabalho com conhecimento e que esse mercado de trabalho esteja aberto a todos. É importante que nesse momento nós estamos aqui representando a comunidade do estado do Paraná, estamos representando a nossa sociedade, defendendo o agronegócio, trabalhando em benefício do agronegócio, olhando pela infraestrutura do nosso estado, infraestrutura do nosso país, ajudando na legislação nacional para que a gente tenha novas oportunidades no futuro. E isso é importantíssimo nesse momento de dificuldade que vive o nosso país, de utilizarmos as boas práticas, as expertises que deram resultados durante esse período para poder levá-las a todo o cidadão brasileiro. Estamos aqui como deputado federal, seguindo a nossa meta de poder ajudar o governo federal e, acima de tudo, ajudar todo cidadão brasileiro. É a nossa meta, vamos fazer com que isso aconteça e já está acontecendo ao longo do tempo em benefício de toda a nossa sociedade. Caros nobres colegas, tivemos uma semana intensa de serviços junto à Câmara dos Deputados Federais, mas saímos vitoriosos, com várias pautas positivas aprovadas, conseguimos liberar recursos então para estados e municípios que tanto precisam. Eles precisam nesse momento que não arrecadam seus impostos e muitas vezes a única fonte de repasse é o FPE ou o FPM, precisam da ajuda do governo federal. E nós, através da Câmara dos Deputados, conseguimos essa aprovação. Em contrapartida, aqui no meu estado, sou parlamentar defendendo os interesses da população do estado de Roraima, protocolei ofício a vários órgãos de controle e fiscalização do estado e da federação, TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Polícia Federal, para promover a investigação de indícios de superfaturamento e pagamento adiantado de mais de R$6.870.000 pelo governo do estado de Roraima. Em coletiva de imprensa, o governador Antônio Denari admitiu que foi realizado o repasse desses valores a uma empresa e essa empresa não retornou com os equipamentos. Então foi pago adiantado, há indícios fortes de superfaturamento, então cada respirador pelo valor de mais de R$220.000, sendo que o preço de mercado é em torno de R$40.000, que já foram até adquiridos pelo próprio estado. E nós colocamos esses ofícios a esses órgãos e estamos cobrando sim respostas, porque nós precisamos colocar o ente que está recebendo esse recurso, dando transparência a toda a nossa população. Nós temos uma lei federal aprovada, que esses valores, essas contratações, tudo que envolve a aquisição de equipamentos, seja hospitalares ou não, estejam em sites com a transparência a todos os internautas. E isso não ocorreu dentro do estado de Roraima.
Quero dizer para vocês que nesse mês de maio nós precisamos ter consciência do trânsito. Estamos em pleno Maio Amarelo, que é uma campanha mundial de redução de violência e acidentes de trânsito. Eu, como policial rodoviário federal, solicito a todos vocês que respeitem as regras de trânsito para que a gente possa ter um trânsito seguro. Todos nós fazemos parte do trânsito. Eu que sou condutor, eu que sou ciclista, eu que sou pedestre, e nós precisamos ter responsabilidade. Então vamos ao trânsito com toda essa segurança para que possamos ter um gasto com saúde menor e podemos também vencer esse momento difícil da pandemia do Covid-19. O Congresso Nacional acaba de aprovar medidas de ajuda a estados e municípios durante este período da pandemia do Covid-19. E essas medidas são vitais para o povo brasileiro. Vitais porque precisamos sobreviver a essa pandemia medonha que ataca o mundo inteiro de forma tão violenta. No meu estado, o estado do Amazonas, estamos vivendo dias terríveis. Meu povo está entre a tristeza e o assombro com tantas vidas perdidas. E, portanto, esperamos rapidez na liberação desses recursos por parte do governo federal, cuja burocracia prima em atrasar a assistência mesmo em momentos comprovadamente graves como o atual. Exigimos mesmo rapidez para que logo os longínquos municípios amazonenses possam se preparar para enfrentar o coronavírus. Muito obrigado. Senhor presidente, colegas parlamentares, cidadãos, cidadãs que nos acompanham pela TV Câmara ou pela internet, eu quero me dirigir a vocês neste momento difícil que passa todo o Brasil, a humanidade passa por um dos momentos mais graves, seguramente o mais grave que a minha geração pôde testemunhar. E tudo isso nos traz muito sofrimento, mas seguramente pode também trazer lições e aprendizado para todos nós. Primeiro, quero me solidarizar com os milhares e milhares de familiares daqueles que perderam as suas vidas. Nós não podemos nos conformar como se fossem apenas números. Milhares e milhares estão sofrendo em hospitais, às vezes até sem uma vaga adequada para serem tratados, e tudo isso nos entristece, tudo isso nos faz sofrer, mas ao mesmo tempo deve despertar em todos nós a capacidade de termos mais solidariedade, de nos humanizar, de pensar um pouco mais no próximo, de procurarmos nos unir a favor de um país melhor. E é nesse sentido que eu quero me dirigir a todos os colegas e a todos que nos acompanham. É bem verdade que temos lutado, ainda que votando pela internet, ainda que fazendo teleconferências, mas eu percebo que é preciso um pouco mais de união. Tem se falado muito na independência entre os poderes e na harmonia, mas a harmonia pressupõe respeito, pressupõe vontade de ajudar. Nós aqui na Câmara, no Senado, temos que intensificar o nosso esforço, analisar e votarmos as matérias necessárias para o país. O Judiciário, por sua vez, também não pode ficar distante desse problema e muito menos parar. E eu sei que estão se esforçando com um trabalho feito através de sistemas de internet, em alguns casos até agilizando mais os processos. Da sua parte, o Executivo tem também mostrado a sua disposição de ajudar a superar o problema. Eu estou me referindo a esses aspectos porque tem muita coisa boa, sim, sendo feita, e muitos estão se ocupando só em atacar, em agredir, em fazer desse momento algo para fazer disputa. Isso é inaceitável. Nós temos que nos unir para ajudar o país a superar esse momento grave da doença e nos prepararmos para que num futuro próximo nós possamos retomar as atividades econômicas, gerando emprego e gerando desenvolvimento. Vamos nos unir a favor do Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, população que nos assiste. A nossa república, bem como todo mundo, tem atravessado uma terrível pandemia que ceifa milhares de vítimas que são atacadas diariamente pelo Covid-19. Nossas autoridades têm se desdobrado para atender as necessidades médicas e sanitárias para tentar conter o avanço do vírus.
Esta casa tem feito a sua parte, votando projetos importantíssimos para atenuar os impactos negativos no dia a dia do cidadão, bem como na economia. Nós esperamos que logo tudo isso acabe e possamos voltar à normalidade. Embora atravessarmos, senhor presidente, uma pandemia, é dolorido ver irmãos brasileiros que se digladiam visando interesses escusos, sempre tentando dificultar o governo legitimamente eleito de Jair Bolsonaro. Jornalistas que são detentores de páginas importantes de periódicos centenários, outrora vendidos a políticas estranhas, veem agora as torneiras do desperdício serem fechadas e então partem para um ataque desenfreado ao presidente, atingindo 57 milhões de eleitores que não suportavam mais aquela roubalheira de antigamente. Mas o que me causa espanto, senhor presidente, é a cumplicidade de autoridades do mais alto quilate da República com essa gana em derrubar o presidente e desestabilizar o seu governo e acabam pedindo aí o impeachment do presidente da República. Pasma-me mais ainda, senhor presidente, ver pessoas que no desejo de acelerarem o processo irem ao STF em busca de apoio e pior, encontram. A mais alta corte do país deu prazo para que o golpe seja urgentemente votado e deram a Vossa Excelência, senhor presidente, presidente da Câmara dos Deputados, 15 dias para avaliar os pedidos de impeachment como se fosse uma sangria desatada, como falamos aqui no interior paulista. Em outro procedimento da corte, o decano Celso de Mello, por quem tenho profundo respeito, ordenou à Polícia Federal que intime para serem testemunhas no inquérito sobre as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Bolsonaro sobre supostos crimes já esvaziados após a sua oitiva na Polícia Federal, onde não apresentou provas cabais, mas sim evasivas. Foram intimados, senhor presidente, 3 ministros que também são generais da mais alta patente, usando termos fortes, desnecessários, tais como condução coercitiva sob vara, lembrando a arcaica Constituição Imperial de 1832, num desrespeito à própria decisão do STF que aboliu a condução coercitiva após ser usada contra o ex-presidente Lula. E a história desses nobres militares que deram mais de 50 anos de suas vidas em defesa da nossa soberania estão sendo esquecidas. Senhor presidente, eu termino aqui pedindo a Deus que ilumine nossas autoridades para que coloque o país acima das suas vaidades pessoais, que proteja o nosso presidente Jair Bolsonaro, que proteja a Câmara dos Deputados e abençoe todo o povo brasileiro. Peço que seja divulgado na Voz do Brasil, senhor presidente. Obrigado. A crise coronavírus, pandemia que tem preocupado a todos nós, também tem trazido um verdadeiro desastre na economia nacional. Lá no estado do Rio Grande do Sul, nós possuímos o setor calçadista, a indústria de calçados, que emprega quase 100 mil pessoas, empregos diretos, e desde o início da crise estamos nos aproximando de quase 10 mil postos de trabalho fechados. Para evitar isso, minimizar esses danos, o governo federal, o governo Bolsonaro, publicou a medida provisória 936, reduzindo a jornada de trabalho, reduzindo também proporcionalmente os salários, tudo isso para evitar demissões, obviamente, mas isso nós sabemos que não será o suficiente. Então nós estamos buscando, junto ao BNDES, junto aos bancos públicos, o apoio financeiro, seja através de capital de giro, seja através de dinheiro para pagamento, de folha de pagamento, o BNDES e os bancos públicos, como também o BNDES via bancos privados, deverá dar esse apoio que nesse momento é fundamental para o setor tão importante da indústria gaúcha e brasileira não sucumbir. A Bicalçados, Associação Brasileira da Indústria Calçadista, tem nos ajudado muito na busca de alternativas. Temos conversado com diversos empresários do setor que, infelizmente, prevê uma queda de mais de 30% em 2020 do faturamento das empresas, quando havia uma previsão de 2,5% de crescimento. Então, vejam o tamanho do abalo que esse setor da indústria nacional está sofrendo. Mas estamos certos que o governo federal, através dos bancos de fomento, como o BNDES, a própria Caixa Federal, não se furtará a dar o apoio que o setor calçadista, que só no Rio Grande do Sul, como eu disse, emprega quase 100 mil pessoas diretamente, continuará forte e pujante pós-crise coronavírus. Senhor presidente, a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da região sediada de Brasília, que compõe cerca de 14 estados mais o Distrito Federal,
reconduziu no último dia 30 de abril o eminente desembargadores Souza Prudente e o estudioso desembargador Wilson Alves para a presidência e vice-presidência da Escola Superior de Magistratura Federal, que terá como coordenador o eminente juiz federal, Dr. Pedro Felipe. Falar de Souza Prudente, todos nós sabemos a sua paixão, além da família, por dois vetores na sua vida, a magistratura e o magistério. Juiz, desembargador, honrado, simples, estudioso, apaixonado pelo direito e também vocacionado para a magistratura, para o magistério, pelo seu direito ambiental. Ministro da aula da Pontifícia Universidade Católica de Brasília já há muitos anos, e poucos da justiça têm a paixão pelo meio ambiente, pela preservação do meio ambiente, pela natureza, enfim, do que Souza Prudente. Sergipano, diplomado pela Faculdade de Direito de São Francisco, lá em São Francisco, Souza Prudente, a vida toda, da manhã à noite, é dedicado ao direito, quer na magistratura, quer no magistério. Sai de casa todos os dias, às 8 da manhã, e volta 10 horas da noite, e é costume marcar audiência em seu gabinete aos advogados no Tribunal Regional Federal, cerca de 7, 8 horas da noite. É um apaixonado, é um trabalhador incansável, homem simples, dedicado, é um verdadeiro, aquilo que os americanos chamam, um verdadeiro very good man, homem bom. E nesse sentido, senhor presidente, ao reconduzir a presidência do Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional Federal fez uma justiça a esse homem apaixonado, dedicado a vida inteira às suas obrigações profissionais, que tem amor, que tem paixão, dedicação, senso de responsabilidade perante o direito, perante a sociedade, os seus concidadãos e os seus colegas do Tribunal Regional Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Olá, presidente, demais colegas parlamentares. Eu faço uso da palavra hoje aqui, primeiro, para lamentar essa divergência de discursos, essa polarização entre o governo do Estado de São Paulo e o governo federal. Essa briga política de quem tem razão, se é a saúde ou é a economia, que não leva a nada, que só deixa a população do Estado de São Paulo ainda mais apreensiva e ainda mais ameaçada com essa pandemia do coronavírus. Só existe um discurso agora, o discurso que defende a vida da população e o discurso que protege os empregos. Os dois têm que caminhar juntos. Aproveito também a palavra para fazer um apelo ao ministro da Saúde, Nelson Teich, com relação a um pedido que nós fizemos já há alguns dias e não obtivemos resposta. A região da Baixada Santista tem um hospital pronto na cidade de Santos, que tem 130 leitos disponíveis para atender os pacientes aqui da região. A cidade de Santos atende 40% da população de cidades vizinhas aqui. Nós precisamos de 4,5 milhões de reais para o custeio mensal desse hospital por 4 meses. É uma população que tem mais de 60 anos, 20% dos moradores da Baixada Santista tem mais de 60 anos, 80% dos nossos leitos já estão ocupados, a região vai provavelmente entrar em colapso nas próximas semanas e é um dinheiro que, na verdade, será uma economia. Em vez de abrir mais hospitais de campanha, esse hospital, que é o Hospital Vitória, na cidade de Santos, já está pronto. Precisa de estrutura, da estrutura do governo federal para que possa começar o atendimento. Faço esse pedido ao ministro e também ao presidente do Brasil, que já atendeu algumas vezes a população aqui da Baixada Santista, já nos socorreu algumas vezes. Presidente, esse hospital precisa ser efetivado aqui na região. Nós temos o Porto de Santos, que é uma área vulnerável, atendemos recentemente tripulantes de navios
aqui na nossa cidade. É um hospital que está pronto, precisando da verba federal. Fizemos esse apelo ao governo do estado e não obtivemos resposta. Então estou aqui para fazer esse pedido, para fazer esse apelo ao Ministério da Saúde, ao presidente da República. Faça com que o hospital que está pronto aqui na região possa atender pacientes de toda a Baixada Santista e de todo o litoral. Muito obrigada. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, nós estamos vivendo atualmente no Brasil e no mundo a maior crise sanitária do nosso século. Um momento que exige direcionamento dos esforços de todos em como protegermos nosso povo da Covid-19, que já deixou mais de 10 mil mortos. Mesmo assim, quando todas as atenções deveriam estar voltadas a projetos de combate à pandemia, querem votar a medida provisória 910, chamada de medida provisória da regularização fundiária, cujo objetivo é ser a maior apropriação de terras públicas por interesses privados na história do Brasil. Rasgar o compromisso de todos nós de priorizar neste momento as matérias relacionadas ao combate ao coronavírus. Nós compreendemos a necessidade de debater o tema e consideramos a regularização fundiária uma política importante para o país. O que não podemos aceitar é que um assunto de tamanha relevância e que provoca tanta polêmica seja votado de forma assodada por meio de uma medida provisória e em votação remota, sem que tenhamos a plena possibilidade de debater com a sociedade e o conjunto dos 513 deputados dessa casa. Não é possível estabelecer consenso em torno de uma proposta que facilita a regularização de atividades ilícitas, incentiva novas ocupações, facilita ocupações de grandes áreas e estimula o desmatamento e a degradação ambiental. Usando a situação legítima de pequenos agricultores que buscam regularizar sua terra, a medida provisória 910 visa, na prática, beneficiar os grandes criminosos ambientais. Falando em nome de 95% de pessoas bem-intencionadas, na verdade querem beneficiar os 5% que só pensam nos lucros e veem a preservação da vida e do meio ambiente como um entrave. Sendo assim, deixo a reflexão ao presidente Maia e aos líderes e demais parlamentares. Essa é a imagem que a Câmara dos Deputados pretende passar para a sociedade, que a prioridade dos deputados em meio ao recorde de mortes pela Covid é ajudar os grandes desmatadores, estimular os grileiros a continuar cometendo crimes contra a natureza, aumentar os conflitos no campo. A Câmara quer trazer para o seu colo a responsabilidade pelo aumento do desmatamento, pela imagem ruim do Brasil no exterior. Queremos aliviar aqui a responsabilidade de Bolsonaro e do ministro Ricardo Salles, não a votação da MP 910, e que façamos esse debate do jeito adequado quando o cenário de pandemia não esteja mais presente entre nós. Obrigado, presidente. O Brasil vive uma profunda crise. Uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social, uma crise política e uma crise ética também, em função das denúncias que pairam sobre o presidente da República. E toda essa crise entrelaçada, trançada, que nós estamos vivenciando, que está invadindo as nossas casas, está marcando a nossa alma e a nossa pele, tem sido menosprezada por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro diz, e daí, frente à morte das pessoas? E diz que é preciso salvar os CNPJs. E faz um movimento de se colocar em marcha para pressionar o Supremo Tribunal Federal. E não tem nenhum plano para o desenvolvimento da economia. Aliás, trata as pessoas que estão desesperadas na porta da agência da Caixa, que se supõe vai excluir quase 30 milhões de pessoas do benefício emergencial, como se fosse uma minoria barulhenta. Minoria barulhenta. As pessoas lutando pela vida, pela sobrevivência, de um governo que não dota os estados e municípios de estrutura para enfrentar a pandemia, de um governo que atrasa, goteja, contém todo o auxílio emergencial, de um governo que vive elegendo inimigos internos e imaginários e não combate o inimigo que é a pandemia, que é o coronavírus. Mas, ora se coloca em choque com prefeitos, com governadores, com o Congresso, com o Supremo e tentou fazer uma jogada política
para fazer com que o Supremo pudesse ser cúmplice no segurar a alça dos caixões que estão abrigando o povo brasileiro. Por isso nós temos um presidente que tem uma insensibilidade patológica, a insensibilidade que tem os fascistas pela vida dos outros, a insensibilidade que tem os psicopatas. Por isso, para combater o coronavírus, é fora Bolsonaro, porque o país não pode suportar mais que tenhamos a faixa presidencial no peito de um genocida que diz, e daí, frente à morte de tantos brasileiros e brasileiras. Senhor presidente, senhores parlamentares, a pandemia do coronavírus no Brasil avança com números assustadores. Estamos chegando perto de termos 1.000 mortes por dia. E é impossível naturalizar esses números. É como se vários aviões de carreira caíssem todos os dias. Naturalizar essas mortes é o que pode acontecer de pior com qualquer sociedade. Felizmente, não é o que está acontecendo no Brasil. No Brasil, independente dos governos, muitos dos quais nas prefeituras, nos estados, têm agido corretamente, vêm sendo criadas redes de solidariedade que salvam vidas, que protegem as pessoas, que diminuem o sofrimento. Infelizmente, a solidariedade social ela é necessária, mas ela não é suficiente. A ação dos entes federados é indispensável, mas não é suficiente. As ações que o Congresso brasileiro vem implementando, vem votando, também são muito importantes, mas não são suficientes. O que é indispensável nesse momento é uma coordenação nacional para que os recursos cheguem aonde é necessário, com velocidade, com eficácia. Mas nós não temos essa coordenação. Porque o homem que está na presidência da República não tem a menor compreensão do seu papel. Não tem capacidade de liderança. É um negacionista militante que afronta as ciências, que afronta as instituições, por exemplo, na terrível marcha da morte contra o Supremo Tribunal Federal. Nesse momento tão grave da história brasileira, já não basta enfrentar o vírus. Nós também temos um outro obstáculo a superar, que está na presidência da República. Por isso, não dá mais para adiar, não dá mais para tolerar. Fora Bolsonaro, pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Senhor presidente, colegas parlamentares, telespectadores da TV Câmara, eu deixo registrado aqui que votei e votaria 1000 vezes contra o congelamento de salário dos servidores públicos. Não concordamos com a posição do presidente Bolsonaro, que desde o início sataniza o funcionalismo público. O servidor público não pode pagar a conta que o governo tem obrigação cívica de pagar. Enquanto tenta massacrar o servidor público, o governo destina 1,3 trilhão de reais para os bancos, sem questionar nada. Eu sou inteiramente a favor da ajuda financeira de 125 bilhões de reais para os estados, Distrito Federal e municípios, como determina o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Porém, como defensor da classe trabalhadora, jamais poderei votar contra os servidores públicos. Essa categoria, tão marginalizada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e por Bolsonaro, tem grande parcela de contribuição com o desenvolvimento do Brasil. Destaco ainda a luta da nossa bancada do PT para derrubar este artigo. Destaco ainda que foi a partir da bancada do PT que conseguimos retirar do projeto os professores e profissionais da educação. E digo mais, se não fosse a atuação forte da bancada do PT na Câmara, a classe trabalhadora estaria sempre perdendo.
Isso porque o governo federal só manda matérias com prejuízos para a classe trabalhadora. Mas nós do PT estamos e estaremos sempre ao lado da classe trabalhadora. Peço que este pronunciamento seja divulgado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação da Câmara. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a Câmara Federal continua trabalhando, mesmo que de forma remota, votando projetos importantes para o Brasil. E neste momento de pandemia, neste momento em que rogamos todos a misericórdia de Deus, para que o Brasil possa sair dessa dificuldade, para que as vidas sejam preservadas e para que a nossa economia volte a crescer e os empregos também sejam preservados. Mas eu queria, senhor presidente, fazer aqui uma homenagem à TV Atalaia. TV Atalaia, que é afiliada da Rede Record de televisão aqui no meu querido estado de Sergipe. Exatamente no dia 17 de maio de 1975, a TV Atalaia era fundada pelo empresário, ex-governador, homem visionário de saudosa memória, doutor Augusto Franco. Ao longo dos seus 45 anos, a TV Atalaia sempre esteve com seus microfones e as suas câmaras à disposição do povo sergipano, à disposição da democracia. E hoje a TV Atalaia é comandada pelo meu querido amigo empresário Walter Franco, conhecido aqui no estado exatamente como o Senhor Democracia, pela forma livre e democrática com que a TV Atalaia trabalha em favor do povo sergipano. Eu tive o prazer de começar a minha vida como profissional de rádio no Sistema Atalaia. Trabalhei na Rádio Atalaia durante mais de 15 anos. E também tive a oportunidade de fazer parte também dessa história, porque na TV Atalaia apresentei o Balanço Geral. Portanto, é motivo para mim de muita alegria, de satisfação, de fazer parte desta família. Quero hoje cumprimentar todos esses profissionais que fizeram ao longo da história desses 45 anos a nossa querida TV Atalaia. Cumprimentar o superintendente Augusto Franco Neto, mais uma vez o empresário Walter Franco, a todo o povo sergipano. Parabéns, Sergipe, por termos aqui uma emissora aberta para o nosso povo. 17 de maio, 45 anos de vida, de existência, de trabalho da nossa querida TV Atalaia, que recebe neste momento o abraço de todo o povo sergipano. Obrigado, presidente, que Deus nos abençoe. Obrigada, presidente. Quero cumprimentá-lo juntamente com todos os pares que nessa sessão estão nos acompanhando, mas essa semana trabalhamos especificamente para que seja colocado para apreciação dos nobres pares o requerimento em caráter de urgência do projeto de número 10.722 da querida deputada Carmen Zanotto, a qual sou relatora. Esse projeto, conhecido como o PL da Quimio Oral, traz não somente dignidade aos pacientes com câncer, mas também todo o cuidado necessário a estas pessoas acometidas com esta doença tão grave. Ela dá oportunidade a esses pacientes com seus convênios que recebam essa químio em seus domicílios. E aí, tirando todas elas desse ambiente hospitalar que pode trazer contaminação e uma doença ainda muito mais séria. Então nós precisamos dar agilidade. Um projeto que já está na casa desde 2018, nós precisamos dar agilidade para que neste ano, para que agora, essa semana, nós consigamos dar então esse passo à frente de dignidade, de respeito aos pacientes com câncer. Então eu peço a todos os líderes, a todos os pares, esse apoiamento, porque eu tenho certeza de que todos têm essa sensibilidade. E como presidente da Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer, caminhamos juntos. Obrigada, presidente, pela oportunidade e que nós sigamos em frente, porque o Brasil, mas especialmente a saúde, nós temos que realmente trabalhar com mais rapidez. Muito obrigada. Possivelmente estamos a viver um dos momentos mais complexos da história da humanidade. Uma pandemia global e no Brasil uma curva ascendente. Todos os dias aumenta o número de óbitos e o número de infectados. Paralelo a isto, também estamos vendo crescer um movimento solidário, um movimento humanizado. As universidades brasileiras, os institutos federais,
a educação básica unida em prol de nossa população. Nos laboratórios das universidades e dos institutos, um planejamento para salvar vidas, profissionais envolvidos em fazer pesquisas ou em construir EPIs e outros instrumentos que podem ser usados na salvação de muitas vidas. A escola básica toda voltada para atender os seus estudantes. O ensino médio, onde profissionais da educação articulam atividades em grupos de WhatsApp, na forma que é possível, para estar sempre em contatos com seus estudantes. Na educação infantil e no ensino fundamental, professores e professoras, sem os instrumentos necessários, sem tecnologia à disposição para toda a sociedade. Mesmo assim, fazem o que pode para atender os estudantes, para conversar com os pais, para passar orientações e até visitas fazer para resguardar a vida daqueles que estão em plena necessidade. Professores e professoras até arrecadando alimentos para os colegas que não têm contrato e para os alunos que mais sofrem. Então, no momento de dor, estamos vendo a solidariedade, especialmente dos profissionais da educação, à disposição de nossa sociedade. Nesta quadra da vida nacional, em que a pandemia do coronavírus tem ceifado tantas vidas, impondo medidas preventivas que começam pelo isolamento, vendo o sacrifício de servidores públicos, a começar pelos profissionais de saúde. Exatamente nesse momento de sacrifício, nós temos acompanhado manifestações em várias partes do país contra o Estado Democrático de Direito, sob a liderança, lamentavelmente, do presidente da República, Jair Bolsonaro. É exatamente aí que reside o nosso apoio ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, quando ele defende o poder legislativo, quando ele defende o Estado Democrático de Direito. Mas é preciso dizer que o apoio ao presidente da Câmara se restringe à defesa da democracia. Quando ele aparece dando entrevistas, opinando sobre matérias concretas, sobre direitos dos trabalhadores, sobre o papel do Estado, ele está expressando a opinião dele. Ele não fala pela Câmara dos Deputados, porque é preciso dizer que o deputado Rodrigo Maia defende o modelo liberal, ele defende as privatizações, ele defende o Estado mínimo. E quando se posiciona, ele fala em nome dele e do partido que ele integra. Então eu tenho o dever de dizer que eu manifesto todo o apoio ao deputado Rodrigo Maia na defesa do Estado Democrático de Direito, mas não comungo com as opiniões dele sobre os rumos da economia e sobre o modelo econômico que deve contemplar a justiça social, a distribuição da renda, o fim das desigualdades. Salve o Estado Democrático de Direito, salve o Estado brasileiro, na defesa dos servidores, as responsabilidades públicas do Estado brasileiro e, acima de tudo, as responsabilidades estratégicas contra as privatizações. É uma luta muito grande, mas essa diferenciação há de ser feita para que a população não se confunda. Um abraço a todos, salve a democracia brasileira. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, queria nesse momento aqui pedir apoio à aprovação do projeto sobre a obrigatoriedade de uso de máscaras em todo o território nacional, independente de elas serem descartáveis ou não. E é muito importante que este projeto seja aprovado, porque é uma medida protetiva de suma importância nesse momento de pandemia que nós vivemos no nosso país, onde já superamos a marca de 10 mil mortes, onde já estamos chegando quase a 150 mil casos no Brasil, muitas cidades com suas leitos de UTI totalmente lotados, e nós precisamos fazer alguma coisa para que isso diminua, para que isso se torne menos agressivo do que está sendo nesse momento. Por isso é importante nós aprovarmos o projeto de uso obrigatório de máscaras em todo o território nacional. E além disso, fazer com que o poder público, a sociedade civil organizada, ela se mobilize para oferecer máscaras para as pessoas que mais precisam, pessoas em situação de rua, pessoas em risco social,
pessoas que não têm condições de comprar a sua máscara. É muito importante que todos nós nos organizemos e possamos ajudar essas pessoas. Agora o momento é de solidariedade, o momento é de nos unirmos, de nos darmos as mãos para combater essa pandemia. Então é muito importante que todos nós hoje votemos a favor do uso das máscaras em todo o território nacional. Também queria pedir a todos vocês que a gente possa, nessa grande mobilização, todo mundo passar a usar máscaras, independente se a pessoa é presidente da República ou se a pessoa é um servidor municipal, enfim, todos usando máscaras para que a gente possa realmente ter sucesso nesse processo todo. Porque se a gente usar máscaras, todo mundo usando máscara em todos os ambientes públicos, todo mundo lavando a mão com água e sabão ou usando álcool gel, todo mundo mantendo o distanciamento social e todo mundo fazendo isolamento, com certeza, com todas essas medidas básicas sendo tomadas, nós vamos conseguir vencer essa guerra, vamos vencer essa pandemia e vamos ter um processo muito mais tranquilo, com menos sofrimento para todos nós. Um grande abraço, conto com o apoio de todos para que a gente possa realmente estar votando hoje e aprovando este projeto de suma importância para todos os brasileiros e para a saúde pública. Muito obrigado. O Brasil está de luto. Essa semana temos mais de 11 mil mortos. Gostaria de prestar solidariedade às famílias que tiveram seus entes queridos vítima dessa terrível pandemia que afeta o mundo e chega ao Brasil. Enquanto isso, o presidente, que deveria ter uma estatura de estadista e gerenciar a crise da saúde e da economia, pelo contrário, ele não respeita as vítimas, ele goza da morte, ele estabelece um processo de um verdadeiro genocida. Mas o Congresso fez a sua parte. A Câmara Federal, apresentando projetos, inicialmente, para atender aqueles que mais precisam, que for renda mínima, atender as micros, pequenas e médias empresas, atender municípios e atender os estados. Esse é o nosso papel, salvar vidas. Enquanto isso, o presidente age como um anjo da morte e se ouvisse também omisso. Isso é muito grave para a democracia e é por isso que, no nosso entendimento, esse presidente não tem mais moral, estatura de continuar governando o Brasil. E a palavra de ordem será: fora Bolsonaro, fora genocida.